Olá, essa é a nossa 14ª videoaula da Introdução Teológica aos Salmos da Escola Teológica Charles Spurgeon. Nas duas últimas videoaulas falamos de Deus como aquele que está ligado a Israel, sendo seu juiz justo, o rei cujo papel é julgar com justiça as causas do seu povo e defender aqueles que não têm voz, aqueles que não têm poder, e fazer com que o direito prevaleça nas relações entre os mais fortes e os mais fracos. Agora vamos falar também de Deus como o suzerano da aliança, como aquele que é Senhor Israel, o seu vassalo. E quando nós falamos da relação entre suzerania e vassalagem, especialmente entre Deus e Israel, vale a pena lermos essa citação que você tem no slide do livro Introdução ao Antigo Testamento, do Herbert Lasson e do Bush. Veja só o que eles dizem. Acima de tudo, os salmos eram declarações de relacionamento entre o povo e o seu Senhor. Pressupunham a aliança entre ambos e as implicações de provisão, proteção e preservação dessa aliança. Seus cânticos de adoração, confissões de pecado, protestos de inocência, queixas de sofrimento, pedidos de livramento e ação de graça são todos expressões do relacionamento ímpar que tinham com o único Deus verdadeiro. Então veja, os salmos expressam esse relacionamento que existe entre Yahvé e Israel e que implica aliança, ou que pressupõe a aliança entre Deus e o seu povo. E esse relacionamento de aliança é marcado pela provisão, pela proteção e pela preservação da aliança. É por isso que os salmistas muitas vezes vão clamar pela intervenção de Deus como suzerano. Vão pedir que ele os proteja. Era muito comum, por exemplo, nas cartas de Amarna, os vassalos de Canaã escreverem para o rei do Egito, clamando para que esse rei então intervisse, que ele agisse para tirar o vassalo de uma situação de perigo, tirar o vassalo de uma situação de um ataque de um inimigo. E essa expectativa, então, de ser protegido, de ter o socorro e a ajuda do Senhor, era muito comum nas relações de suzerania e vassalagem, e nós encontramos isso no Salmo. Sempre que os salmistas estão passando por uma situação de aperto, eles vão rogar pela ajuda de Deus, ou vão reconhecer, vão exaltar o seu suzerano por meio de louvor, por meio de ação de graças, que era comum. É muito interessante ver, por exemplo, os reis cananeus começando as suas cartas dizendo que eles se prostravam 7 vezes diante do faraó egípcio, reconhecendo a soberania, reconhecendo o senhorio do suzerano. E os israelitas muitas vezes vão se prostrar diante de Deus também no livro de Salmos, reconhecendo a grandeza, o poder e o domínio que o Deus de Israel tem sobre a nação. Então, vamos falar um pouco sobre como essa relação de suzerania e vassalagem ocorria. A gente percebe essa ligação em especial por 2 termos que aparecem no livro de Salmos. Um dele é o termo nahalá, é o termo para herança, e o outro termo é o termo segulá, que indica propriedade especial, um termo muito usado no livro de Deuteronômio. Então, o termo nahalá vai aparecer lá no Salmo 33:12, projetado aí, que diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Veja, primeiro, a ação de Deus de escolher Israel, é Deus quem seleciona, é Deus quem separa para que Israel seja a sua herança. E a nahalá aqui é uma palavra muito forte para os israelitas. A gente tem que lembrar que a herança para os israelitas estava associada à terra, a terra que Deus deu ao patriarca como herança, um direito perpétuo, algo sagrado, e falar de herança então entre os israelitas era falar de algo muito precioso, algo muito importante para eles. Uma terra separada para eles habitarem, a herança do Senhor para a nação de Israel. Você vai recordar que a herança que o sujeito recebeu da sua família não podia vendê-la. Os marcos da herança de cada um não poderiam ser mexidos. Acabe, o rei de Israel, quando quer comprar a vinha de Nabote, Nabote diz para Acabe: Deus me livre de vender a vinha, a herança dos meus pais, para você.
Então, a herança era algo muito precioso. E quando o texto diz para nós que Israel era a herança do Senhor, a indicação aqui é que, dentre todas as nações, Deus escolheu um povo específico para representá-lo, para mediar a sua presença para toda a terra. Israel, então, tem esse privilégio de ser a herança, a porção que Deus herda dentre todas as nações da terra, dentre todos os povos. Há também, como eu já mencionei, a expressão segular, que ocorre lá no Salmo 135, versículos 4 a 6. Veja como essa expressão segular também está associada a essa escolha específica de Israel dentre todas as nações. O texto diz: porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal, como seu segular. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. A referência aqui ao fato de que Deus é superior a todas as outras divindades e que ele faz o que lhe agrada no céu, na terra, no mar e nas suas profundezas, nos lembra que o Senhor é Senhor de tudo, que ele é o Criador de todas as coisas, que ele é o grande soberano, que ele é o rei de toda a terra. Mas ainda assim ele escolheu Israel para ser a sua propriedade especial, para ser a sua segular. E a ideia de propriedade especial aqui é, por exemplo, a que nós encontramos lá no livro de Crônicas, quando Davi separa uma parte do seu tesouro, uma parte das suas riquezas, para que essa parte fosse então dedicada para o templo, para a construção do templo do Senhor. A ideia então é a separação de uma parte desse tesouro para um propósito especial, para a realização de um projeto específico. Essa expressão vai ser usada também lá em Eclesiastes 2 para falar dos tesouros de reis e de províncias. Então, é um termo muito importante para designar algo que é especial, algo que é precioso. No mundo antigo, o termo acádico associado à palavra segular, a palavra hebraica, ele indicava, por exemplo, dentre todos os vassalos, um vassalo específico que o suzerano escolhia para ter uma relação especial com ele, para presenteá-lo de uma forma especial. Às vezes até mesmo o rei era chamado de segular dos deuses. E o Salmo está nos lembrando então que Israel é essa propriedade especial, é esse tesouro particular de Deus que dentre todas as nações ele escolheu para relacionar-se consigo e para ser então o seu veículo, mediando a presença divina para todas as nações. Israel, então, é esse reino de sacerdotes que tem um relacionamento especial com o seu suzerano, com o seu Senhor. E a relação entre Deus e Israel é tão forte, tão profunda, que muitas vezes o Senhor vai ser chamado de Deus de Jacó. Embora ele seja o Deus de toda a terra, embora ele tenha domínio sobre todos os povos, ele é identificado como Deus de Jacó. E aqui uma referência ao patriarca, lembrando dessa relação especial que Deus estabeleceu com os patriarcas e como consequência com a própria nação de Israel. Salmo 46, versículos de 7 a 11, enfatizarão isso. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse trecho começa lembrando que o Senhor dos exércitos é o Deus de Jacó. O Deus em que Jacó pode se refugiar, em que ele pode encontrar abrigo. Esse Deus que é apresentado no meio dessa sessão, no meio desse trecho, como o Deus que faz grandes coisas na terra, que dá fim às guerras até os confins da terra. Esse Deus que vai ser exaltado sobre as nações, exaltado na terra, é identificado de modo particular como o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Existe uma relação, então, de intimidade, de proximidade,
Existe uma relação de eleição aqui que nós observamos nos textos anteriores que falavam da herança ou desse tesouro especial. Deus escolhe Israel para ser a sua herança. Deus escolhe Israel, separa Israel para ser o seu tesouro particular, de tal modo que ele vai se tornar também o Deus de Jacó. E como parte dessa relação especial que Deus desenvolve com os israelitas, está a revelação de Deus, está Deus se fazendo conhecido, Deus revelando a sua vontade. E esse é um privilégio que Israel tem por ser a nação escolhida, por ser a semente santa de Abraão. Veja só o que diz Salmo 147, versículos 19 e 20. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Veja que privilégio. A revelação de Deus, a lei que Deus transmite por meio de Moisés, não é um peso que Israel tem de carregar, mas uma bênção que a nação pode desfrutar. Eles têm acesso à vontade de Deus. Deus se fez conhecido, isso é graça. As outras nações desconhecem as ordenanças de Deus. As outras nações não presenciaram, não viram a glória de Deus descendo no topo do monte Sinai, revelando a sua vontade a eles. Eles não tiveram isso, mas Israel teve essa experiência de receber a revelação de Deus e de ter Deus falando com o seu povo continuamente por meio dos profetas que ele chamou e que escolheu para anunciarem a sua palavra aos israelitas. Então, parte do que significa ter uma relação de aliança com o Deus Israel é receber a revelação dele. E ao conhecer a revelação desse Deus, Israel então deve obediência aos mandamentos do seu Redentor. É por isso que o Salmo de número 103, versículos 17 e 18, vai mostrar que da parte de Israel, quando Deus se revela, quando Deus se faz conhecido, cabe à nação obedecer, cabe à nação cumprir os mandamentos, porque afinal de contas ele é o suzerano. O vassalo obedece o suzerano, o vassalo pode contar com a proteção do suzerano, pode contar com a provisão do suzerano, mas o vassalo é, antes de tudo, alguém que está em posição inferior e que deve obediência ao seu Senhor. Então, Salmo 103, versículos 17 e 18 diz o seguinte para nós: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. A aliança aqui está no âmago da relação suzerano e vassalo. Guardar a aliança aqui implica obedecer os preceitos, obedecer os mandamentos que Deus revelou, cumprir aquilo que ele exigiu de Israel ali no Monte Sinai depois de ter os libertado, como nós já frisamos em outras aulas. A relação entre Deus e Israel não começa com a obediência de Israel, começa com a ação redentora de Deus. Os 10 mandamentos, nós vamos lembrar, vai ser mencionado isso num salmo mais adiante que nós leremos, começam com: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Por isso você não vai ter outros deuses além de mim. Então, o fato de Deus ter redimido Israel, de Deus ter tirado a nação do cativeiro, de Deus graciosamente libertá-los dali, Israel agora responde a esse Deus com uma obediência grata. E é por isso que o texto nos diz, o Salmo 103, versículos 17 e 18, que Deus demonstra o seu amor leal para com aqueles que guardam a sua aliança, obedecendo aos seus preceitos. Nessa relação de suzerania e vassalagem, Israel poderia contar com a provisão e com a proteção de Deus, mas isso implicava por parte da nação uma confiança exclusiva no Senhor. Especialmente quando nós pensamos na guerra, quando nós pensamos na luta contra os inimigos que Israel enfrentaria, a confiança da nação não poderia estar no seu armamento, não poderia estar na sua força bélica, deveria estar no Senhor. Você há de se lembrar
Caso tenha feito a aula de Introdução Teológica aos Livros Históricos, que eu ministrei o primeiro módulo da aula de Introdução Teológica aos Livros Históricos, nós falamos de Josué recebendo a ordem de Deus para jarretar, para cortar os tendões dos cavalos dos cananeus a fim de inutilizá-los, porque a confiança de Josué e de Israel não deveria estar nos cavalos de guerra que eles tinham, mas no Senhor que continuaria dando vitória para o seu povo. Veja o que diz o Salmo 44, versículos 4 a 8, em relação a essa confiança que Israel deveria ter no Senhor e não na sua força bélica. És tu, meu rei e meu Deus, tu decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio no meu arco, minha espada não me concede vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos rodeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Veja, o salmista começa confessando que Deus é rei, como nós falamos, por ser rei, ele é o suzerano da aliança. E ele vai dizer, é contigo, Senhor, que nós pomos em fuga os nossos adversários. É o Senhor que nos concede vitória sobre aqueles que nos odeiam. O segredo da vitória de Israel, o segredo do sucesso na batalha não está no povo, mas está no Deus que acompanha o povo em meio às suas lutas. De tal modo que Israel não deveria confiar no seu arco, nem na sua espada, no seu armamento de guerra, mas no Senhor, a quem Israel deveria louvar e exaltar pelas vitórias e pelo sucesso nas batalhas. Então, veja, aqui há um desafio para que a nação coloque a sua confiança militar em Deus. A segurança de Israel está em Deus e não naquilo que Israel possui. E aqui é um desafio muito interessante, porque muitas vezes nós somos tentados a colocar a confiança, talvez em capacidades nossas, em relacionamentos que nós desenvolvemos, em habilidades, na nossa simpatia, achando que isso é que vai garantir algum tipo de sucesso nosso. Talvez você, quando vai dar um estudo bíblico na sua igreja, ou quando vai ministrar uma pregação num culto, ache que, bom, eu me preparei bem, eu estudei o suficiente, fiz a aula de homilética na Escola Teológica Charles Spurgeon, estou pronto para dar uma excelente aula. E você acha que são os seus recursos que vão garantir que aquela aula seja bem sucedida ou que aquela pregação fale ao coração das pessoas. E Deus está dizendo, não confie no seu arco. Não confie na sua espada. Você pode levar a espada com você, você pode estar com o seu arco, mas quem vai garantir a vitória e o sucesso sou eu, o Senhor. Nós devemos depender dele, nós devemos exercer o nosso ministério na dependência e na força de Deus, até mesmo no nosso trabalho. Não são as nossas habilidades, não é a faculdade que nós nos formamos que vai garantir o nosso sucesso, mas a nossa dependência de Deus. Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Não pense que a experiência do casamento ou que o tanto de livros que você já leu é que vão garantir o seu sucesso conjugal, o seu sucesso paterno ou materno. Lembre-se que você depende de Deus diariamente. Lembre-se que você tem que colocar-se de joelhos constantemente na presença de Deus, clamando pela ajuda de Deus, clamando pela capacitação dele e voltando-se para as Escrituras, porque é revelação de Deus que vai nos guiar e nos orientar, assim como orientou Israel a andar nos caminhos daquele que era o suzerano da aliança. O próximo trecho vai falar sobre a dependência de Israel em Deus para a sua provisão. Veja o que diz o Salmo 81, versículos de 8 a 10. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei.
Quando Israel chega em Canaã, eles se deparam com uma proposta de diversos deuses. Eles se deparam com a ideia de que Baal, como deus da fertilidade, o deus da chuva, era aquele quem supria as necessidades básicas, o trigo, o azeite, para as nações cananeias, para as cidades e estados cananeias. Israel então era tentado a colocar sua confiança em relação à provisão em deuses estranhos. E é por isso que Deus diz aqui no Salmo 81, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus. Porque quem vai alimentar, quem vai prover aquilo que a nação precisa é o Senhor, o Deus de Israel. Em vez de achar que participar de um rito de adoração a Baal num santuário local é que garantiria a fertilidade do rebanho, a fertilidade da colheita, Israel deveria se dobrar de joelhos diante do Senhor, participar da adoração ali no tabernáculo e futuramente no templo, e reconhecer que Deus era o Deus da provisão. Era o Deus que garantia a Israel que se o povo fosse submisso e obediente a ele, Deus teria prazer em suprir as necessidades da nação. E é muito interessante que o texto aqui do Salmo 88 nos remete a Êxodo capítulo 20 que eu já mencionei. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Esse Deus que libertou a nação do Egito era o mesmo Deus suficiente e capaz de prover a nação nas suas diversas necessidades em Canaã. Israel não deveria adorar outros deuses, porque agora eles pertenciam ao Senhor. Eles já não pertenciam mais ao faraó e já não eram mais adoradores dos deuses do Egito ou dos deuses de Canaã. Deus é o Deus da provisão. Abra a boca e eu vou alimentar vocês. Dependam de mim, esperem em mim. Diferente da geração do deserto, que sempre estava se queixando e murmurando e duvidando do poder e da capacidade de Deus de suprir as necessidades de Israel, o salmista está dizendo para a sua geração, dependam de Deus. Não corram para Baal, não corram para Xerá, não corram para nenhuma outra divindade. Deus é suficientemente poderoso para prover o que nós precisamos. Esse texto fala muito para nós hoje, não é? Nós tendemos a achar que a nossa provisão depende do quanto nós temos na conta do banco. Nós tendemos a pensar que estaremos providos apenas se estivermos trabalhando, se o nosso trabalho estiver garantido. E aí nós começamos a nos curvar diante do Deus trabalho, diante do Deus conta bancária, diante do Deus cartão de crédito, e achamos que essas coisas é que vão garantir a provisão de que nós necessitamos. É claro que Deus tem prazer em suprir as suas necessidades por meio do seu trabalho. Mas talvez quando o trabalho faltar, ou você for demitido dele, você pode ter a certeza de que Deus não vai abandoná-lo se você é um servo que confia no Senhor e faz a sua parte sabendo que Ele há de prover as suas necessidades. Não coloque a sua confiança nas suas riquezas. Não coloque a sua confiança nos seus bens como se isso fosse garantir para você estabilidade. A sua estabilidade e a sua provisão dependem do seu Deus. E Ele promete estar conosco e suprir cada uma das nossas necessidades. Nós vamos lembrar de Jesus falando isso para os discípulos. Olha, se Deus cuida das aves do céu, se Deus cuida dos lírios do campo, Ele há de cuidar e de suprir a vocês a comida que vocês necessitam, a roupa que vocês precisam. Vocês valem muito mais do que as aves do céu, vocês valem muito mais do que os lírios do campo. Confiem e dependam do Senhor. Quem é aquele de quem você depende para sua segurança, como Israel dependia na questão militar? Quem é aquele de quem você depende para a sua subsistência, para a sua provisão, para o seu sustento? Não adore deuses estrangeiros, confie no Senhor. Por fim, na relação de aliança entre Deus e Israel, Israel precisava reconhecer que não bastava
desesperar-se de si mesmo, né? Não confiar nos próprios recursos, não bastava não se dobrar diante dos deuses de Canaã, era necessário também não colocar a sua confiança em outros homens, em autoridades estrangeiras, em príncipes e reis estrangeiros. Você pode facilmente trazer à memória situações em que Israel acabou colocando a sua confiança em poderes estrangeiros. Isaías 7 é um caso clássico, em que Isaías diz para Acaz está sendo atacado pelo norte, por Israel, e está sendo atacado pela Síria. E Acaz, que está ali, é rei do sul, ele vai pedir ajuda do imperador assírio para lutar contra os sírios e contra o reino do norte. Mas antes dele fazer isso, Isaías havia dito para Acaz, dizendo: confie no Senhor, espere no Senhor, peça uma prova de Deus, e Deus vai mostrar que Ele é capaz de cuidar de você. E Acaz, então, de maneira muito hipócrita, diz que não provaria, não tentaria Deus, mas no fundo, ele já estava indo atrás do rei Tiglat-Pileser da Síria para pedir ajuda diante do ataque que estava sofrendo. Ele quer colocar a sua confiança num poder humano, em vez de confiar no Deus que traria a proteção de que ele precisava. A gente tem um caso mais à frente do próprio Ezequias, que foi um rei exemplar, mas que abre os seus tesouros lá para os diplomatas babilônios, achando que uma aliança com os babilônios garantiria uma resistência aos assírios que estavam atacando e invadindo tudo. Veja o que diz o Salmo 118, versículos 8 a 10. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Esse salmo, que é identificado como Salmo de Davi, ele reconhece que o refúgio no Senhor é muito melhor do que a confiança nos homens. De que o refúgio no Senhor nos dá toda a proteção de que precisamos e não temos a necessidade de confiar ou colocar toda a nossa esperança em príncipes, porque eles não podem salvar como Deus pode salvar. O Salmo 146, que nós lemos um trecho dele, mas antes daquele trecho que nós lemos, ali por volta dos versículos 3 e 4, vai dizer que os homens eles são mortais, eles não podem dar a segurança e a estabilidade que só o Senhor pode nos dar. Por isso é tolice colocar a confiança em homens, achando que a estabilidade da nossa vida está naquilo que os outros podem fazer por nós, em vez de confiarmos em Deus. Perceba então que essa relação de aliança entre o Senhor e Israel implicava uma confiança, e essa confiança obviamente traria ações de obediência. Em quem Israel confiaria, de quem Israel dependeria, de quem você e eu dependemos. Nós também somos tentados a colocar a nossa confiança, a nossa dependência em pessoas. Achar que o chefe no trabalho é que nos garante a nossa permanência no trabalho. Então você tem que manter o máximo possível de boa relação, às vezes sendo conivente com erros e por isso desobedecendo a Deus. Porque você crê que o seu chefe é que dá estabilidade para você. Talvez o seu Deus possa ser o seu cônjuge. Você acha que o seu cônjuge tem que suprir para você o amor e o afeto que só Deus pode suprir de forma plena. Ou um namorado, ou um noivo. Às vezes as pessoas colocam a sua confiança, a sua dependência dos filhos. Elas querem a aprovação dos filhos acima de tudo. E quando o filho faz alguma birra, ou ofende o pai ou a mãe, o mundo desse pai e dessa mãe cai, desaba, porque a confiança e a dependência deles estava naquilo que os filhos deles pensavam a seu respeito. Mas o Salmo 118, versículos 8 e 10 está falando: não confie nos homens. Não coloque a sua dependência para o sentido, para o significado na vida em pessoas. Dependa de Deus. Confie em Deus. Espere nele. Quando os homens te abandonarem, quando você não tiver mais recurso nenhum em si mesmo, quando os falsos deuses te decepcionarem, você vai perceber que Deus é tudo aquilo que você precisa. C.S. Lewis dizia
que o sofrimento é um megafone de Deus, que Deus grita nos nossos ouvidos por meio do sofrimento e Ele se humilha, porque no sofrimento Deus é o único que nos resta, depois que nós perdemos tudo. Mas nós deveríamos perceber a importância de Deus e depender dele antes que o sofrimento viesse, antes de perder os bens, antes de talvez perceber a inutilidade de confiar em pessoas mais do que no Senhor. Nós deveríamos reconhecer que Deus é tudo o que nós precisamos e aquele de quem nós dependemos para a nossa subsistência, para a nossa segurança e para o significado da nossa vida.